O que significa CTA em inglês? Resposta correta: B. Call to Action. Qual é a tradução de backlink para o português? Resposta correta: A. Link externo. Como se diz viral marketing em português? Resposta correta: B. Marketing viral. ROI é uma sigla para. Resposta correta: B. Return on Investment. Qual é a tradução de brand awareness para o português? Resposta correta: B. Reconhecimento da marca. O que significa SEM em inglês? Resposta correta: B. Search Engine Marketing. Como se diz Call to Action em português? Resposta correta: A. Chamada para ação. CTR é uma sigla para. Resposta correta: B. Click-through rate. Qual é a tradução de engagement rate para o português? Resposta correta: A. Taxa de engajamento. Como se diz user experience em português? Resposta correta: A. Experiência do usuário. O que significa SMM em inglês? Resposta correta: C. Social Media Marketing. Qual é a tradução de inbound marketing para o português? Resposta correta: C. Marketing de entrada. Como se diz clickbait em português? Resposta correta: C. Isca de clique. ROI é uma sigla para. Resposta correta: B. Return on Investment. Qual é a tradução de Brand Ambassador para o português? Resposta correta: A. Embaixador de marca. O que significa PPV em inglês? Resposta correta: A. Pay-per-view. Como se diz lead nurturing em português? Resposta correta: A. Nutrição de leads. CTR é uma sigla para. Resposta correta: B. Click-through rate. Qual é a tradução de heat map para o português? Resposta correta: A. Mapa de calor. Como se diz landing page em português? Resposta correta: A. Página de destino. O que significa B2B em inglês? Resposta correta: B. Business to business. Qual é a tradução de lead magnet para o português? Resposta correta: C. Isca de lead. Como se diz content curation em português? Resposta correta: A. Curadoria de conteúdo. ROI é uma sigla para. Resposta correta: B. Return on Investment. Qual é a tradução de targeting para o português? Resposta correta: A. Segmentação. O que significa KPI em inglês? Resposta correta: B. Key Performance Indicator. Como se diz conversion funnel em português? Resposta correta: A. Funil de conversão. CTR é uma sigla para. Resposta correta: B. Click-through rate. Qual é a tradução de engagement rate para o português? Resposta correta: A. Taxa de engajamento. Como se diz user experience em português? Resposta correta: A. Experiência do usuário. O que significa UGC em inglês?
Resposta certa: A. User-Generated Content. Qual é a tradução de influencer para o português? Resposta certa: A. Influenciador. Como se diz newsletter em português? Resposta certa: A. Boletim informativo. KPI é uma sigla para. Resposta certa: A. Key Performance Indicator. Qual é a tradução de bounce rate para o português? Resposta certa: A. Taxa de rejeição. O que significa CMS em inglês? Resposta certa: A. Content Management System. Como se diz affiliate marketing em português? Resposta certa: A. Marketing de afiliados. CTR é uma sigla para. Resposta certa: B. Click-through rate. Qual é a tradução de reach para o português? Resposta certa: A. Alcance. Como se diz viral content em português? Resposta certa: A. Conteúdo viral. O que significa CTM em inglês? Resposta correta: B. Click to message. Qual é a tradução de bounce rate para o português? Resposta correta: A. Taxa de rejeição. Como se diz lead generation em português? Resposta correta: B. Geração de leads. KPI é uma sigla para. Resposta correta: A. Key Performance Indicator. Qual é a tradução de email marketing para o português? Resposta correta: A. Marketing de e-mail. O que significa ROI em português? Resposta correta: A. Retorno sobre investimento. Como se diz engagement rate em português? Resposta correta: A. Taxa de engajamento. CTR é uma sigla para. Resposta correta: A. Taxa de cliques. Qual é a tradução de brand awareness para o português? Resposta correta: B. Reconhecimento de marca. Como se diz user experience em português? Resposta correta: A. Experiência do usuário. O que significa PPC em inglês? Resposta correta: A. Pay-per-click. Qual é a tradução de A-B testing para o português? Resposta correta: A. Teste de divisão. Como se diz content marketing em português? Resposta correta: A. Marketing de conteúdo. ROI é uma sigla para. Resposta correta: A. Return on Investment. Qual é a tradução de engagement rate para o português? Resposta correta: A. Taxa de engajamento. O que significa CTA em inglês? Resposta correta: C. Call to Action. Como se diz landing page em português? Resposta correta: A. Página de destino. CTR é uma sigla para. Resposta correta: A. Click-through rate. Qual é a tradução de influencer marketing para o português? Resposta correta: A. Marketing de influenciadores. Como se diz keyword em português? Resposta correta: A. Palavra-chave. O que significa SEO em inglês? Resposta correta: A. Search Engine Optimization. Qual é a tradução de CTR para o português?
Resposta correta, B. Taxa de cliques. Como se diz engagement em português? Resposta correta, A. Engajamento. Lead é um termo que se refere a. Resposta correta, B. Prospecto. Qual é a tradução de conversion rate para o português? Resposta correta, A. Taxa de conversão. O que significa ROI em inglês? Resposta correta, A. Return on Investment. Como se diz branding em português? Resposta correta, C. Branding. Traffic é um termo que se refere a. Resposta correta, B. Visitantes. Qual é a tradução de impressions para o português? Resposta correta, A. Impressões. Como se diz call to action em português? Resposta correta, A. Chamada para ação. O que significa CTA em inglês? Resposta certa, C. Call to action. Qual é a tradução de viral marketing para o português? Resposta certa, B. Marketing viral. Como se diz target audience em português? Resposta certa, B. Público-alvo. ROI é uma sigla para. Resposta certa, B. Return on Investment. Qual é a tradução de Customer Journey para o português? Resposta certa, A. Jornada do cliente. O que significa SEM em inglês? Resposta certa, B. Search Engine Marketing. Como se diz brand positioning em português? Resposta certa, A. Posicionamento de marca. CTR é uma sigla para. Resposta certa, B. Click-through rate. Número 1. O que significa loop em inglês? Resposta correta, C. Loop. Número 2. Qual é a tradução de array para o português? Resposta correta, A. Matriz. Número 3. Como se diz debugging em português? Linha B. Depuração. Boolean é um termo que se refere a. Resposta correta, A. Verdadeiro, falso. Número 5. Qual é a tradução de function para o português? Resposta correta, A. Função. Número 6. O que significa variable em inglês? Resposta correta, A. Variável. Número 7. Como se diz string em português? Resposta correta, A. Cadeia de caracteres. Syntax é um termo que se refere a. Resposta correta, A. Sintaxe. Número 9. Qual é a tradução de interface